Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder entender um pouco melhor o que é um texto. Afinal, quando vocês estiverem fazendo a prova de redação, vocês estarão escrevendo basicamente um texto. Então é importante entender que esse texto que você escreve naquele momento de nervosismo ou de ansiedade é nada mais nada menos do que uma unidade que precisa ter um sentido e que precisa ser apresentada por meio de um código para alguém. Quem é esse alguém? É a banca. Lembra que quando você está escrevendo um texto, você está simplesmente expondo as suas ideias pelo veículo que a gente conhece muito bem como o nosso alfabeto. E a função que esse texto tem é desenvolver qual é a sua opinião sobre o tema que a banca pediu. Muitas vezes, como a gente está nesse processo que mexe com as nossas emoções, a gente acaba esquecendo dessa dimensão humana que existe ali por trás do texto, que é o fato de que vai ter uma outra pessoa lendo aquilo que você escreveu. Para que esse texto não perca essa dimensão, a gente precisa sempre lembrar desses elementos. O texto, ele é uma unidade. Portanto, eu preciso estabelecer relações entre as partes do texto, uma unidade linguística que vai ser desenvolvida por meio de um código, ou seja, por meio, no caso da sua redação, de um alfabeto. Mas para pensar, eu aqui nesse momento estou também fazendo um texto oral, pelo mesmo código que você utiliza quando você está fazendo a sua redação, que é o código da linguagem do alfabeto na língua portuguesa. Quando a gente escreve qualquer texto, além da unidade, da relação entre as partes e do código, eu preciso também da relação semântica. A relação semântica, ela é a relação entre o conteúdo, a mensagem que você quer passar. Muitas vezes a gente esquece que nós estamos produzindo conteúdo. A gente fica muito focado em, nossa, eu tenho que fazer a contextualização, eu tenho que fazer a tese, eu tenho que fazer aquela parte, eu tenho que botar uma citação, eu tenho que fazer determinado argumento de autoridade. Calma, para pensar em primeiro lugar que você precisa apresentar um conteúdo. Esse conteúdo é o principal. O conteúdo precisa ter relação entre si. Eu não posso simplesmente pensar que eu tenho que colocar na introdução uma referência e lá no desenvolvimento eu preciso colocar um argumento de origem política. Se essa referência e esse argumento de origem política não tiverem uma relação, essa é a relação semântica. Tudo que eu escrevo no meu texto precisa estar relacionado, precisa ter algum tipo de articulação com a mensagem central que eu queira passar. Por isso, quanto mais a gente treinar e adquirir segurança nesse processo de escrita, mais fácil tornar o texto natural e orgânico e, portanto, fazer com que o conteúdo da sua mensagem, o conteúdo da sua redação seja claro, seja evidente e o avaliador, que é o nosso elemento final, tenha realmente a noção do que você quer dizer. Comunicação é a relação de interlocução. Não percam a noção de que vocês estão escrevendo o texto para uma pessoa ler. Então tenham em mente que o texto, ele é forma e ele é conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.